Vem aprender comigo o que é que vai cair de NETEP na sua prova em menos de 5 minutos. Vamos lá, minha gente. Então, o que é o NETEP para quem está começando a estudar agora? O NETEP é um formato de enquadramento de assento de trabalho que o INSS faz. É um método que não utiliza a CAT. O que é isso? O INSS fez um estudo e juntou a atividade da empresa com a doença que a pessoa apresenta e fez um banco de dados. Então, de acordo com a atividade da empresa e com a doença, se chegar na hora da perícia e tiver esse link, está configurado o NETEP. Então, essa aqui é a figurinha aqui de baixo, ó, que cai muito em prova. Então, um exemplo, você está começando a estudar agora. Chegou um bancário que tem lá a atividade econômica do banco com a tendinite. Ele chegou lá para fazer a perícia no INSS. Se por acaso houver esse cruzamento desse banco de dados, vai ser configurada sem trabalho. Aí você pergunta, mas professora, sem investigar, sem CAT? Sim, essa é uma das grandes críticas do NETEP, que não há investigação maior para saber se aquela tendinite, por exemplo, ele pegou jogando bola em casa. Mas o que, que vai cair na sua prova, certo? O que, que ele vai perguntar? O que é o NETEP? O NETEP é o cruzamento entre o CNAE, que é a atividade econômica, e o CID. Minha gente, se ele tiver que perguntar algo sobre NETEP, ele vai perguntar isso. Não pergunta diferente. Agora, o que, é que ele gosta de lhe confundir? Ao invés de colocar CNAE, que é atividade econômica, ele coloca outra coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, ele pode colocar CBO, que é Classificação Brasileira das Ocupações, ele pode colocar riscos, ele geralmente gosta de misturar. Ele pode tirar CID e colocar que é CIF. Está errado. O que ele trocar vai estar errado. Decora aí. NETEP é o cruzamento do CNAE mais o CID. O que é que a Sebrasp vai lhe confundir? Vai colocar CIF no lugar de CID, vai colocar CBO no lugar de CNAE. Pronto, é isso aqui que ele gosta de perguntar. Outra coisa que ele pode perguntar é sobre o FAP. FAP é o fator acidentário previdenciário. O que é o FAP? O FAP é um imposto que a empresa vai pagar a mais se tiver mais funcionários com acidente de trabalho, tá? Então, eu trouxe a tabelinha, mas eu já vou lhe explicar. Toda empresa, ela paga já um imposto chamado de seguro de acidente de trabalho, que é o SAT, de acordo com a atividade de risco da empresa. Então, a gente pode ter o SAT no valor de 1%, o SAT no 2% e o SAT em 3%. Isso vai variar de acordo com a atividade econômica, tá? Então, e com os riscos da atividade econômica. Então, o hotel, por exemplo, é 1%, empresa de construção civil é 3%. Beleza. Só que o que acontece? Com o NETEP foi criado esse imposto a mais, que multiplica com o SAT. Então, se a empresa tem muito NETEP, vai aumentar o FAP e vai aumentar o SAT, porque o FAP ele multiplica com o SAT. Então, vejo aí, ó, um SAT que a empresa paga de 1%, quando multiplica pelo FAP, pode variar de 0,5% a 2%. Na empresa de grau risco 2, pode multiplicar ainda por 1 ou 4%. Mas, ó, minha gente, quem vê minha aula, eu dou uma aula aprofundada. Isso aqui é aula para concurso, tá? Então, lembrar que quando a gente tem essa ligação, o benefício ele já sai como NETEP. E se a empresa não concordar, a empresa vai ter que recorrer. Mas o que é que você vai gabaritar na sua prova? NETEP é CNAE vezes CID. Quanto mais benefício de NETEP for dado, quanto mais B91, que é aquele benefício de incapacidade temporária acidentário, mais vai ser maior o FAP, que vai aumentar o SAT. Então, o FAP, ele multiplica com o SAT e aumenta o valor que é o imposto que a empresa paga. Aí, o FAP, eu coloquei aí o que é que varia no seu PDF, mas, basicamente, é importante você saber que, ó, o FAP, ele multiplica com o SAT, porém, tem determinadas situações que ele pode multiplicar de 0,5 a 2. Deixa eu voltar aqui só para explicar. Ó, na empresa de grau 1, o FAP, ele pode multiplicar de 0,5 a 2. Na empresa de grau médio, que paga 2%, ele pode multiplicar de 1 a 4. Aí vê como a Sebrasp é. O que ela pergunta? O fator acidentário previdenciário pode reduzir a alíquota do SAT a um valor inferior do mínimo estabelecido em lei. Nossa, essa pergunta é muito difícil.
mas com a resposta está errado, porque ele pode reduzir até 50%, mas nunca abaixo do mínimo. Beleza, minha gente? Mas isso aí é uma questão já estratosférica. O que vai cair do NETEP para você é você saber que é o cruzamento do KNAI com o CID. Eu trouxe outras dicas aqui na sua apostila, inclusive aqui eu trouxe para vocês a diferença do NETEP para o nexo individual. Então, o que é o nexo individual? É aquele nexo trabalho que a gente faz em situações normais, quando realmente você tem aquela causa súbita na empresa, não foi feito nada de tabela epidemiológica. É como o NETEP, é uma tabela epidemiológica. Inclusive, o NETEP foi o tema da minha dissertação do mestrado de Direito. Então, veja, se o ACEBRASP gosta de complicar um pouquinho e perguntar a diferença. Minha gente, para quem nunca viu nada de medição do trabalho, o nexo NETEP, o nexo individual, são formas de enquadramento e assento de trabalho, tá? Então, a gente tem essa forma que é o NETEP, que é a forma que o INSS usa, cruzando a tabela epidemiológica. A gente também pode ter o médio de trabalho emitido da CAT, que é o nexo individual que a gente conhece. Então, quais são as diferenças? Primeiro, o NETEP ele é epidemiológico, o nexo técnico individual é aquele, o caso concreto, aquele que a gente emite a CAT. O NETEP ele é presumido, ok? O NETEP, ele pode ser contestado pelo empregador, e é o mais importante que ambos aí vão para o benefício previdenciário. Mas, olha, o mais importante é você saber aquilo que eu disse no início. Bem, minha gente, aqui eu deixei para vocês algumas questões para treinar, para quem é meu aluno e tem acesso ao PDF. Então, bom estudo para vocês, mas basicamente a mensagem é: NETEP é o cruzamento do KNAI com o CID. Quanto mais NETEP a empresa tiver, mais vai pagar o FAP, que vai multiplicar com o SAT. Outra coisa importante, quando a gente tem a configuração no NETEP, a configuração de acidente de trabalho, o periciado ele vai ter estabilidade de 1 ano após a cessação do seu benefício. Então, ele ficou de benefício, quando ele voltar para a empresa, ele vai ter aquela estabilidade durante 1 ano. Lembrar que acidente de trabalho também isenta de carência. Ok, minha gente? Então, NETEP aí é questão garantida. Vamos embora.